todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Stagoticlair e eu trago-vos vida opinião aqui no canal. É verdade, vamos tentar só aqui um bocadinho. Ora bem, o vídeo de hoje é, então, um vídeo de opinião de um livro que eu li este fim de semana e que gostei bastante. Eu na realidade já tinha alguma curiosidade em ler livros deste autor e disse, por que não? Aproveitei a maratona Emal, em que estou a participar e que tinha que ler um livro durante 3 dias. Na realidade li durante 2 dias, porque eu não consegui ler muitas páginas seguidas, porque li em e-book e fico cansada, a minha cabeça fica a explodir, então acabei por não ler tão rápido quanto gostaria. Aquele livro conseguia terminá-lo sem problema nenhum num dia, mas realmente, pronto, não me deu naquele momento. Estou a falar então do livro Escrito em Algum Lugar, do autor Vítor Martins. Vou deixar aqui a capa. Eu fiquei a conhecer o Vítor, ou melhor, fiquei a saber quem é o Vítor através do Booktube brasileiro. E sempre tive muita curiosidade em ler alguma coisa dele. Sempre ouvi bastante publicidade, booktubers a falarem dos livros do Vítor. Bem, mal, mas sempre falaram. Então a curiosidade andava aqui a rondar e eu disse, é agora, bora lá. A verdade é que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa. Achei a capa muito engraçada. Vamos então deixar aqui, eu tenho uma foto da capa aqui ao meu lado, que era só não bater uma ideia, para não ter asneira. Aquilo que me deixou mais curiosa com a capa foi os tons utilizados. Ao ser uma capa toda em tons de rosa, achei muito engraçado isso, achei bastante interessante. Faz com que haja uma neutralidade em toda a capa, independentemente daquilo que aparece. Ou seja, é verdade, temos 2 personagens e a única cor que se distingue para além do rosa é aquele amarelo do casaco. Eles chamam-lhe moletom do quispo, vá. Sim, aquele é um quispo de uma das personagens. É a única cor realmente que se distingue na capa. Tudo o resto é rosa, o que chama muita atenção. Eu acho que é necessário que os livros tenham capas que chamem a atenção, obviamente, porque muita gente vai comprar pela capa. Claro que a capa tem, na minha opinião, tem que corresponder ao conteúdo do livro. Se não tiver nada de relação, não vai fazer sentido, não é? Temos uma capa que vai evidenciar a história em si e eu acho que isso é muito importante. A utilização do rosa, eu acho que é, lá está, a questão de mostrar a neutralidade, a igualdade de género também. Tentar dar a entender o que é que vamos encontrar ali, porque a capa, lá está, temos umas grades e temos 2 personagens masculinas. Eu sinto que a utilização do rosa poderá identificar um bocadinho o conteúdo da história, que eu já vou falar a seguir. E eu acho que pode haver uma certa relação a este nível. Se isso poderá ter sido essa ou não a opção do autor, não faço ideia, e da editora também não sei, mas eu acho bastante interessante. E foi exatamente o que me chamou a atenção, foi a capa. A capa chamou muita atenção porque depois de ler a história, então, disse assim, corresponde a 100%. Então, estamos perante uma história LGBT. Eu sei que LGBT tem LGBT... Como é que é? Eu pensei que tinha aqui escrito, não tem. Tem aquelas letras todas, eu não me consigo lembrar. LGBTQIA+, uma coisa assim. Pronto. É grande e eu não me consigo às vezes lembrar daquilo tudo, mas pronto, dá para perceber. E é uma história muito boa. Eu gostei muito. Apesar de ser uma história muito curta, estamos a falar de um livro com 80 páginas, mais ou menos. Pelo menos a informação que está no Goodreads e no Desveleio, a aplicação que eu utilizo para controle das leituras. No telemóvel diz 80 páginas, por isso eu vou por essas páginas. É uma história curta, mas que tem princípio, meio e fim, que é bastante importante. Muitas vezes aquilo que acontece quando estamos a falar de livros muito curtos, existe um começo lento ou um desenvolvimento lento e um final demasiado rápido. Eu neste caso não achei que isso aconteceu.
Acho que está bem equilibrada a história. E então, vamos ficar a conhecer neste livro um episódio da vida de António, um jovem adulto, com quase 30 anos, que sente que ainda não atingiu o auge da idade adulta por ainda viver com a mãe, por não ter uma independência económica a 100%, por sentir que não está a fazer exatamente aquilo que gosta ou aquilo que queria a 100%, por sentir que a nível amoroso também não é, a vida dele não está a correr como ele queria. Temos a falar de uma personagem que lá está, vive com a mãe, não tem um namorado, não tem um emprego que lhe dê uma estabilidade financeira que ele gostaria. Por isso temos toda esta situação. E vamos ter este episódio que vai retratar precisamente esta situação, esta questão de, com quase 30 anos, posso-me considerar adulto ou não? Isto porque ele acha que, ao ter a idade que tem, é de certa forma uma vergonha gostar de uma boys band americana. Eles dizem gringa, por isso eu imagino que seja americana, que se chama Triple J. E ele sente que é estranho a idade que ele tem gostar quando a maioria dos fãs são adolescentes. Acho que, se não me engano, há um momento em que adolescentes histéricas aos gritos na fila. Pronto. Então, vamos ficar a conhecer este episódio da vida dele, que é precisamente no momento em que esta banda regressa e vai dar um concerto no Brasil. E ele decide que quer ir ao concerto, porque antes não tinha conseguido. Então decide ir ao concerto, vai para a fila para comprar o bilhete. Uma fila incrível, descomunal, gigante. E vai ser nesta fila que vai encontrar um jovem com mais ou menos a mesma idade que ele, que está a viver quase a mesma situação no que diz respeito à banda, que tem muita vergonha, que se esconde bastante, também ele gay, e que durante toda a noite em que estão à espera para comprar o bilhete, vão-se ficando a conhecer. Então, a história anda à volta disto, obviamente tem mais, eu não vou contar para espera da piada, mas é então a história do António e do Gustavo, que é então a outra personagem principal. Este é um livro que se vai desenvolver a grande parte do tempo nesta fila de bilheteira para comprar os bilhetes para este concerto. A nível de período de tempo, praticamente toda a história se passa precisamente numa noite, ou em menos de 24 horas, e depois o final é passado uns meses daquele momento que foi o principal de toda a história. Estamos perante um livro de leitura rápida, fácil. Eu sinto que com este livro o tema da... Isto está a ser difícil conseguir lembrar das palavras hoje. O tema de contar à família da orientação sexual, que estava a tentar lembrar do termo e não me consegui lembrar, por isso é que eu demorei mais tempo. Como se diz, sair do armário, não é? Para a família, é muito bem descrito nesta história. Temos dois pesos na balança. Por um lado, temos uma família que aceitou o que sabia e que apoiou, e por outro, temos uma família que, ao ser, como diz a personagem, muito católica, muito religiosa, não sei, acho que não foi católica, foi religiosa que dizia, ao ser muito religiosa, acaba por ter uma certa discriminação, não aceitar e haver rispidez na relação pais e filho pela sua orientação sexual. Eu acho que este tema foi muito bem tratado neste livro. Está muito bem contado, não está com aquela coisa de dizer não sei o quê. Não há dizer que é algo normal. Acho que
independentemente do ano em que foi publicado o livro, independentemente da época em que foi escrito o livro, já dá uns anos para cá, eu sinto que dá uns 6 anitos para cá, talvez. Sim. A sociedade foi modificando a forma de pensar. Se calhar na altura em que este livro é publicado, eu acho que foi 2019. Eu não tenho a certeza, eu não me recordo. Deixa-me ver se eu consigo ver aqui. Eu sei que tenho aqui escrito quando é que foi publicado. Eu estou na dúvida, eu acho que foi 2019, mas eu não tenho a certeza. Onde é que está? Onde é que está? Bueno. Eu tenho a certeza que tinha aqui. Ah, está aqui, 2019. Sim. 2019, eu acho que a mentalidade já tinha começado a mudar bastante. Acho que isto de dizer a família é religiosa e por isso não vai aceitar. Agora já não é tanto assim. Obviamente que existe. Como é óbvio, a discriminação vai existir sempre. Infelizmente, a homofobia estará presente na nossa sociedade. Algo que não deveria acontecer. Mas esteve, está. Gostava de não acreditar que daqui a uns anos continuasse, mas infelizmente vai haver sempre pessoas que vão ter discriminação, que vão ser homofóbicas, que não vão aceitar a diversidade, e isso é mau. É muito mau uma sociedade democrática existir isso. Acho que é realmente muito mau. Mas pronto, o que é que se vai fazer? Estamos no século XXI e continuam a acontecer estas coisas, não é? Não só com a orientação sexual, mas também com a raça, com tudo. Até mesmo com as escolhas políticas. Todos podemos ter a nossa escolha, todos podemos ter a nossa ideia, mas continuar a ser boas pessoas e continuar a ter uma boa relação com os outros, independentemente das escolhas que os outros façam. A nível pessoal, desde que não magoe ninguém, a nível pessoal, ninguém pode fazer nada. Podemos não concordar, obviamente temos direito a dar a nossa opinião, temos direito a dizer que não concordamos, mas isso, pronto. Mas eu acho que discriminação, violência, por aí fora, não podem entrar na sociedade atual. Tem que deixar de existir, principalmente por aquilo que nós estamos a ver no mundo, nos dias de hoje. Mas acho que este tema foi muito bem tratado neste livro. Acho que está muito bem construída a história. Acho que é uma história muito simples. A relação que é construída entre estas duas personagens é muito bonita, é muito interessante. O final, para mim, foi extraordinário. Eu gostei muito daquele final. Não acho que tenha havido pontas soltas, não acho que tenha havido falha de nada, não há falha por menor. Eu escrevi aqui. Exato. A única coisa que eu posso dizer que se calhar modificava um bocadinho. Eu acho que aquele final foi um bocadinho previsível demais. Quando estamos a ler a história, dá a sensação de que é aquilo que vai acontecer. Poderia-se ter tentado dar ali uma volta na coisa, mas apesar disso, acho que está muito bom. A nível de correção está ótimo, a nível de... Lá está, descrição é o suficiente. Diálogo, é importante haver bastante diálogo neste tipo de histórias, e aqui há. Não é só introspecção por parte da personagem principal, existem muitas outras coisas. Uma das coisas que eu gostaria era que houvesse a perspectiva das duas personagens. Neste livro estamos quase unicamente com a perspectiva do António. Eu gostaria de ter a perspectiva também do Gustavo na história, mas pronto. Apesar disso, está muito bom. E pronto, é uma história simples, já está. Muito simples de se ler, uma leitura muito rápida. Muito orgânica. Às vezes as leituras são muito mecânicas, sabem? Quando estamos ali a ler só por ler, aquela leveza, aquela facilidade, simplicidade. Não, neste livro isso existe, o que é muito bom. Não é mecânico, não é uma leitura mecânica, o que é perfeito. E realmente é uma excelente leitura e eu gostei muito e aconselho a todos vocês. Se querem conhecer livros que entrem nas categorias de diversidade, os livros do Vítor Martins são os deles e realmente vale muito a pena, e eu aconselho-vos a todos a lerem este livro e os livros do Vítor. Acho que ele tem publicados mais dois romances, e já tenho um outro prontinho para ler, que agora não me recordo do título, eu sou uma desgraça, mas pronto, mas já está pronto para ler, e pronto, eu espero que
que vão ler. Se já leram, deixem-me aqui nos comentários e digam-me o que é que acharam. E por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações. No início do vídeo vocês tiveram a informação de todas as minhas redes sociais, vão ter aqui na descrição também, por isso podem me seguir por lá. Tem igualmente aqui na descrição os links de afiliado da UC, da Bertrand e da saída de emergência, se não estou em erro, são estes 3 links de afiliados. Têm também listas de Amazon, UC, acho que por aí fora, acho que tem isso, podem também aceder. Não pagam mais por usarem os links de afiliado, ajudam o canal e pagam o mesmo. E pronto, é isso pessoal, se gostaram, coloquem like, vemos no próximo vídeo. Tchau!